gravando já? Nossa, estava lendo aqui. Sim, turminha, aqui no livro de vocês. De história. Nossa, turminha. Está falando, sabe o quê? Sobre as expedições que o rei de Portugal mandou para o Brasil. Porque ele queria colonizar o Brasil. Mas será que as expedições deram certo? Bom, depois, o que ele fez? Ele pegou o Brasil e dividiu em 15 lotes. Sim, 15 lotes. E o dono desses lotes chamava-se donatários. Porque ele queria o quê? Colonizar o Brasil. Mas ele tinha interesse? Hã? Nossa, turminha, a aula tá que tá. Ah, depois das capitanias hereditárias, sabe o que ele fez? Deixa eu contar para vocês. Ele criou o governo geral, que era assim, como se fosse um governador que era responsável por todo o Brasil. E na história está contando que nós tivemos 3 governadores gerais. E eles criaram 3 cidades. Eles fizeram muitas coisas aqui para colonizar o Brasil. Mas, pessoal, eles tinham que mandar sempre um imposto para Portugal. Sim. Nossa, tá super interessante a história do Brasil. Como que o Brasil foi colonizado. O que os portugueses fizeram para colonizar o nosso Brasil. Nossa, turminha. Então, ó, preste muita atenção na aula de hoje, ok? Se liga aí que você vai amar a aula de hoje. Tá bom? Então, atenção para a aula de hoje de história, né? A colonização do Brasil, sim, colonização do Brasil. O Brasil começou a ser colonizado. Sim. Será que eles descobriram que aqui no Brasil tinha alguma riqueza? Ou eles acharam que o Brasil era só pau-brasil que era a riqueza do nosso país? Interessante, hein? Muito interessante. Então, turminha, preste atenção, ok? Então, vamos lá para a aula de hoje? Então, vamos, turminha. Vamos lá. Oi, turminha. E aí? Vamos dar continuidade à nossa aula? Vocês lembram que a tia Zezé estava lendo o livrinho de história de vocês? Sim, naquele livrão que vocês têm lá em história, tem uma página lá muito interessante que fala assim: a posse, a divisão das terras e o primeiro governo do Brasil. Nós vamos aprender mais um pouco sobre a história do Brasil. Então, vamos lá, turminha? O rei de Portugal, Dom Manuel, enviou expedições para a colônia. Que colônia? Aqui, no Brasil. Então, ele enviou expedições para fazer o quê? Para explorar as nossas riquezas. Isso. Ele enviou, gente, umas pessoas para vir aqui. Então, essas pessoas que vieram nessas expedições, nós vamos ver agora. Olha aí, turminha, depois de 1500, o que aconteceu em 1500? Pedro Álvares Cabral chegou aqui, né? Então, vamos lá.
Depois de 1500, muitos navios europeus passaram a navegar pelo litoral brasileiro, principalmente navios franceses, ingleses, espanhóis e holandeses. O que será que eles queriam aqui no nosso litoral, hein? Para policiar nosso litoral e evitar o comércio do pau-brasil, os portugueses organizaram expedições guarda-costas. Então, essas expedições iam vigiar para que nem franceses, nem ingleses, nem espanhóis, nem holandeses roubassem a nossa maior riqueza, o pau-brasil. Vamos ver qual a primeira expedição que chegou aqui? Então vamos lá, turminha. A primeira expedição exploradora aconteceu em 1501, comandada por Gaspar de Lemos. Verificou que o Brasil não era uma ilha e passou a chamá-la de Terra de Santa Cruz. Descobriu a existência do pau-brasil. Aí ele deu nome a acidentes geográficos, Cabo Frio, Cabo de São Roque e etc. Foi acompanhado por Américo Vespúcio. Então, o Gaspar de Lemos trouxe mais alguém que veio acompanhá-lo. E agora, pessoal, nós vamos ver a expedição. Que expedição será? Guarda-Costa, que aconteceu em 1516 e 1527. Comandadas por quem? Por Cristóvão Jacques. Foram organizadas para combater, olha aí, gente, os franceses, os holandeses que roubavam o pau-brasil do nosso litoral. Gente, o nosso pau-brasil era o top. Então, todo mundo queria. Era uma riqueza, gente. Então, veio a segunda expedição de guarda-costas. E nós vamos ver a terceira expedição, que era chamada de expedição colonizadora, que aconteceu em 1530, que trouxe pessoas para fundarem cidades. Oh, gente, colonizadora. Quer dizer que agora eles querem colonizar o Brasil. Olha, veio muita gente para cá. Eles queriam fazer o quê? Cultivar a terra e defendê-la de quem, pessoal? Dos franceses, dos holandeses. Então, agora veio muita gente. Vamos começar a plantar e vamos ficar de olho nos franceses e holandeses para não roubarem o nosso pau-brasil. Mas será que deu certo? Hein, turminha? Meu Deus, será? Então, vamos lá. Agora, o novo rei, D. João III, em 1534, resolveu que queria colonizar o Brasil, mas não queria gastar nenhum dinheiro de Portugal. Então, o que ele fez? Dividiu as terras brasileiras em 15 lotes e deu aos nobres portugueses para que viessem para colonizar o Brasil. Será que deu certo isso? Gente, estes donos das terras doadas receberam o nome de donatários. Tudo o que eles produziam tinham que repartir com Portugal. Esses lotes foram chamados de capitanias hereditárias. E o que vem a ser capitanias hereditárias? Eram grandes lotes de terra nos quais o governo português dividiu o Brasil para facilitar a colonização. Então, ele dividiu em 15 lotes. E os donos desses lotes eram chamados de donatários. Pessoal, e por que esse nome capitanias hereditárias? Hereditárias.
É o quê? Isso, turminha, porque passava de pais para seus filhos. Se acontecesse alguma coisa, que o pai morresse, o filho ia tomar conta. Mas vamos ver o que aconteceu? Olha, para colonizar com mais facilidade, sem gastar muito dinheiro, como eu já falei para vocês, Portugal decidiu dividir em grandes pedacinhos de terra. Grandes pedacinhos não, né? Grandes pedaços de terra. Olha no mapa. Cada pedaço tinha um nome. Tinha Porto Seguro, tinha Ilhéus, tinha Rio Grande, Ceará, Pernambuco, Bahia, tinha Maranhão. E Espírito Santo, não é que tinha, gente? São Tomé, São Vicente. Gente, vocês recordam de algum estado que tem esses nomes? Hum? Ou algumas cidades? Muito bem, então vamos lá? Será que eles copiaram esses nomes daí? Eu acho que sim, hein? Então vamos em frente, que atrás vem gente. Algumas capitanias prosperaram. Quais? Pernambuco e São Vicente. E o que eles plantaram nessas terras? Eles plantavam a cana-de-açúcar. Olha, gente, eles usavam os trabalhadores escravos para o plantio, colheita, transporte e fabricação do açúcar. Assim tinha ainda mais lucro. Sim, eles eram muito espertinhos, né? Olha aí, já começavam a usar os escravos. Na época da capitania hereditária, ó, já começou a usar os escravos. Vamos continuar? Depois, pessoal, da capitania hereditária, será que deu certo a capitanias hereditárias? Tenho uma triste notícia para vocês. Não deu certo. Então, o governo pensou, né? O Dom João pensou e resolveu fazer outra coisa. Vamos para a leitura? Em função do desempenho insatisfatório do sistema de capitanias hereditárias, então, gente, foi insatisfatório o desempenho das capitanias. Olha lá, Dom João III, rei de Portugal, resolveu criar o Governo Geral no Brasil no ano de 1549. Era uma forma de centralizar o poder da colônia e acabar com a desorganização administrativa. Pessoal, agora ia ter um governo geral. Era como se fosse um governador. O nosso governador não administra todo o estado de São Paulo? Sim. Então, lá nessa época aí do governo geral, ele ia administrar todas aquelas terras das capitanias hereditárias. Sim, ele que ia administrar tudo, tomar conta de tudo e falar tudo para o rei de Portugal. Pessoal, vieram 3 governadores. O Brasil teve 3 governadores. Vamos ver quais são? O primeiro, gente, foi o Tomé de Souza. Ele governou de 1549 a 1553. Foi o primeiro governador geral. Olha o que ele trouxe de Portugal. Trouxe centenas de colonos, padres jesuítas, chefiados por Manuel da Nóbrega. E trouxe também gado. Aí, pessoal, ele fundou a cidade de Salvador, que foi a primeira capital do Brasil, em 1549. Então, Tomé de Souza fundou já uma cidade, ó, de Salvador. E ele fez muitas coisas. Entre elas, a tia José só colocou os pontos principais. Foi o quê? Fundar a cidade de Salvador. Lembra que nós já estudamos que Salvador foi a primeira capital do Brasil? Olha aí, turminha. Vamos ver. Quem foi o segundo governador? Foi Duarte da Costa. Ele governou de 1553 a 1558. Foi o segundo governador geral. Chegou em 1553, trazendo mais colonos e alguns jesuítas. Entre eles, ó,
o padre José de Anchieta. Manuel da Nóbrega e José de Anchieta fundaram o Colégio de São Paulo em 1554 e veio da origem a cidade de São Paulo. Então, a cidade de São Paulo começou tudo com a fundação do Colégio de São Paulo. Por quem? Por Manuel da Nóbrega e José de Anchieta. No seu governo, ocorreu invasão francesa. Aonde? No Rio de Janeiro, em 1555. A organização da Confederação dos Tamoios, movimento indígena aliado aos franceses. Gente, os indígenas, eles se juntaram com os franceses. Por quê? Porque os portugueses estavam fazendo os indígenas escravos. E eles não queriam, né, ser escravos. Então, eles se aliaram aos franceses. Ok? Nós não vamos nos aprofundar muito nisso aí não, porque depois vocês vão estudar mais aprofundado, ok? Vamos ver agora o terceiro governador geral do Brasil. Foi Mendes Sá. Ele governou de 1558 a 1572. Ele foi o quê? O terceiro governador geral. Portugal enviou reforços para combater os franceses. No comando das tropas veio quem? Estácio de Sá. Ele era o quê? Sobrinho do governador-geral. De quem? Mendes Sá. No dia 1º de março de 1565, Estácio de Sá fundou a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. Então, ele fundou que cidade? O Rio de Janeiro continua lindo. O Rio de Janeiro. Começando pela construção do Forte de São Sebastião. Nesse local foram organizados ataques aos invasores. E isso, gente, o Brasil era invadido por muita gente, procurando o quê? As riquezas do Brasil, que era o quê? Pau-Brasil. E o Brasil tinha mais riquezas? Sim, tinha muitas riquezas. Então, nós vimos, gente, que as expedições não deram certo. As capitanias hereditárias também não, porque só 2 prosperaram. Aí ele mandou o quê? Os governadores. Nós tivemos 3. E agora, o que será que aconteceu, Brasil? Cenas dos próximos capítulos. Ok, turminha? Tá entendido isso aí? Tá? Então vamos seguir em frente? Que atrás vem gente? O que será que vem agora? Ah, a explicação da aula de história acabou. Então, pessoal, podem revisar, assistir a aula de novo e prestar muita atenção, tá bom? Então, turminha, até a próxima aula. Um beijo no coração de vocês e tchau, tchau, turminha!